No aquarismo, podemos colocar plantas aquáticas para deixar nosso aquário melhor e se aproximar mais do ambiente natural dos peixes. Neste vídeo eu vou falar sobre algumas plantas que dá para colocar no aquário, porém elas são plantas de jardim. Por enquanto, esse meu aquário tá desse jeito, tá? Ele era diferente, ele tinha os peixes, o substrato, pedras, etc. E não tinha essas plantas ainda. Eu decidi mudar a fauna, né? Então eu vendi os peixes e coloquei essas plantas. Depois que eu me mudar, aí eu vou arrumar ele, deixar ele da forma, digamos que definitiva, né? Então, nesse aquário, além dessas plantas aqui, ó, totalmente submersas, né? Temos essas outras aqui. E é essas plantas que vamos falar hoje. Sobre essas plantas. Bom, não apenas plantas totalmente submersas que podemos colocar no aquário. Existem algumas plantas de jardim que podemos deixar dessa forma assim na água. Ou seja, não totalmente submersa, apenas com as raízes, tá? Então vamos lá, vamos falar o que eu fiz aqui, né? Bom, nós temos aqui esse tronco de goiabeira, certo? Tratado, bem bonitinho. Eu coloquei ele aí para segurar as plantas. Aí eu peguei as plantas e amarrei com um arame, né? Em cada parte desse tronco, para ficar dessa forma, certo? Somente com as raízes dentro do aquário. Ah, por que eu não posso colocar as folhas também dentro da água, no caso? Porque como não são plantas, como são plantas de jardim, né? Elas não podem ficar totalmente submersas, senão vai apodrecer as folhas. Então por isso que eu deixei elas assim, tá? Por outro lado, essas aqui podem ficar numa boa dessa forma. Essa aqui é a núbia e essas duas aqui eu esqueci o nome, tá? Aí essas podem ficar assim. Voltando para as plantas de jardim, eu coloquei essa fita aqui laranja provisoriamente, né? Não é essa fita, esse pedaço de aquele cordão de calção, né? Eu tirei, amarrei aí, coloquei para poder segurar a planta, né? Para não se separar. Uma vez que nesse conjunto aqui, ó, tem várias mudinhas dessa planta que se chama jiboia. Aí eu juntei um pouco, né, nesse aqui e um pouco naquele ali, ó. Aí prendi para não soltar, tá? Depois eu vou mudar isso aí, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu ainda não me mudei, né? Então eu não enchi totalmente o aquário, né? Você percebe aqui, ó, que tem essa parte que ainda vou mais água. Então a minha ideia é deixar até mais ou menos aqui, para poder colocar as plantas para lá, né? E com essa tampa aqui, ó, do outro lado também, eu encosto, né, o vidro na planta e ele segura ela no aquário, tá? Para que suas folhas não caiam na água e ela fique totalmente submersa, beleza? Então, vamos lá. Quais plantas eu coloquei aqui? Bom, essa aqui é a jiboia, né? Uma planta chamada jiboia, você encontra nessa loja de pet shop, que vende plantas para jardim também, tá? Ali também essa aqui, ó. Aquela lá é uma planta chamada comigo ninguém pode. E aqui essa planta aqui, ó, que tem essas flores brancas, é chamada lírio da paz, tá? Todas elas só devemos colocar as raízes na água, tá? Porque eu já falei o motivo, ela pode apodrecer. Na verdade, ela vai apodrecer se colocar totalmente submersa, tá? Pode durar uns 4, 6 meses, mas depois morre, tá? Além disso, tem essa lâmpada aqui, ó. Em relação a substrato fértil, assim, não é necessário. A própria matéria orgânica produzida pelos peixes vai deixar a planta nutrida. Ah, mas nesse caso que não tem peixe ainda, o que eu faço? Bom, como é pouco tempo, né? Só vou ficar aqui alguns dias, então tudo bem. Se fosse ficar 2, 3 meses, aí tem que trocar os peixes para poder ajudar na nutrição das plantas, tá? Porque aí os peixes defecam no aquário,
né, e o resto de ração também vai servir como nutriente para a planta, tá? Precisa pôr CO2 no aquário para essas plantas? Não. As folhas delas não ficam submersas, né? Logo ela pega o CO2 do ar, ok? E as raízes ela vai puxar o nutriente da água, ok? Como essa água aqui vivia alguns peixes antes, né? O Oscar, cascudo, Jack Dempsey, eles deixaram restos de matéria orgânica, né? Como fezes e restos de alimentos no aquário. Também tem no filtro, né? Aí, o que acontece? Vai servir como fertilizante para a planta, tá? Se demorar muito tempo para mudar, aí eu vou colocar um pouco de fertilizante líquido, tá? Mas por enquanto tá tudo bem. Faz mais ou menos 2 dias que eu coloquei as plantas, elas não estão morrendo, as raízes já começaram a mudar de tamanho, tá? Tá aumentando já, ó. As do fundo também, ok? As do fundo são plantas pequenas, né? Mas depois vão crescendo com o tempo e vai ficar bem legal. Essas plantas aqui, as jiboia, por exemplo, elas crescem bastante, né? Crescem rápido. Elas vão como se fosse um pé de maracujá, que vai aquelas ramas, né? Aí você vai arrumando no aquário, deixando do jeito que você achar melhor. Desde que as folhas não afundem na água, senão vai apodrecer, beleza? Só uma observação em relação a plantas de jiboia e a comida ninguém pode. Não é recomendado, por ela ter toxina nas folhas, né, que você deixe o animal pegar na planta, comer e tal, porque ele vai passar mal e pode até morrer, né? Então não pode. E nem você também mexer na planta e colocar na boca, né? Caso tenha alguma criança, tem que ficar de olho, porque as plantas podem ser tóxicas, tá? Pode causar mal-estar, dependendo da pessoa e tal. Para os animais, cachorro, gato, aí são tóxicos, então não pode deixar eles comer as plantas, tá? Beleza? E qual o benefício das plantas para os peixes? Bom, é bom porque as plantas vão ajudar no equilíbrio da amônia na água, certo? Ela vai deixar a água menos tóxica, né? E o peixe também gosta das plantas porque serve como abrigo, né? E para ele se reproduzir, beleza? Em relação às submersas, né? Vai ajudar os peixes na questão da oxigenação da água também. Mesmo que seja pouco, mas de alguma forma ajuda, né? Em relação a essa planta aqui, o lírio da paz, né? O crescimento dela, em comparação à jiboia, né? É um pouco mais lento. Também o da comigo ninguém pode, certo? A jiboia aqui cresce mais rápido, beleza? Então é isso, gente. Ficou bem legal aqui, ó. O tronco com essas plantas. Quando eu mudar, né? Mudar o aquário e colocar mais água, vai ficar mais legal ainda, porque eu vou pôr lá na parte de trás aqui, ó. Acho que vai ficar mais ou menos assim, ó. Nesse lugar aqui, ó. As plantas, eu vou puxar esse vidro pra cá. Aí vai ficar um pouquinho mais organizado, porque vai montar meio que um paredão de plantas assim, certo? Elas vão crescendo e tal, e eu vou ajeitando, beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal se não for inscrito. Tchau, pessoal, e até a próxima.